E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje temos a pergunta: namoro evangelístico, qual o problema? E você pode estar se perguntando isso enquanto está tremendamente apaixonado ou apaixonada por alguém que não professa a mesma fé que você e você não sabe muito bem o que fazer. Na realidade, você sabe o que fazer. Você só quer que Deus mude a situação para ficar ao seu favor. Mas deixa eu só te dar alguns conselhos. E eu não quero te dizer faça ou não faça. Eu quero que você reflita nisso que eu vou te falar. Primeira coisa, se a sua prioridade é caminhar com Cristo, é agradar a Cristo e glorificar o nome dele em tudo que você vai fazer, faz sentido você se unir a um relacionamento com uma pessoa que não pensa dessa mesma forma que você? Porque viver o cristianismo é entregar a Deus todas as áreas da nossa vida, inclusive a área de relacionamentos. Porque às vezes a gente quer entregar a Deus algumas coisas, tipo, Deus, fica com a área da profissão, tá? Porque é uma coisa mais complexa, uma coisa mais assim. Mas na área do relacionamento, eu sei fazer. Eu sei como fazer, eu entendo. Sabe, a gente às vezes quer fazer esses acordos com Deus, Deus cuida dessa parte, mas dessa eu vou cuidar melhor. E não, a gente não cuida melhor. A gente não cuida. Você sabe que a gente não cuida melhor. Então, se a sua vontade é agradar a Deus acima de todas as coisas e deixar que Deus controle todas as áreas da sua vida, você deve repensar se entrar em um namoro ou continuar em um namoro de julgo desigual vale a pena. Mas, se para você isso não é uma prioridade, talvez quem esteja necessitando ser evangelizado seja você. Porque como é que a gente diz que é cristão, que a gente quer agradar a Deus em tudo, que todas as áreas da nossa vida são submetidas ao senhorio de Cristo e nós simplesmente queremos tomar algumas decisões e não deixar tudo nas mãos de Deus? Ah, Gabi, você tá falando por falar. Deixa eu te contar. Senta aqui, me escuta. Quando eu tinha 14 anos, eu digo que foi a primeira vez que eu amei, assim, intensamente. E eu vou dizer, eu acho que o primeiro amor que a gente tem é um amor que fica muito marcado. Principalmente porque geralmente acontece muito na nossa adolescência, aquela paixão, aquele amor. Sabe, a primeira vez que você se apaixona mesmo, eu tinha 14 anos. E foi por um menino que ele não era cristão. E vou falar pra vocês, sabe aquela pessoa que você diz assim, caramba, esse aí é o sonho de qualquer mulher. Características falando. Ele era uma pessoa assim que qualquer menina queria. Qualquer menina queria. Ele era carinhoso, ele era atencioso e tudo mais. Mas pra mim faltava o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então aí ele já não era tudo. Aí já começou a cair as crenças. Quando eu parei e fiz assim, nossa, ele é tudo assim, tudo de bom. Aí eu fiquei analisando, peraí, falta uma coisa muito importante pra mim, que é ser cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, fala que o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Se eu vou me relacionar com um rapaz que não entende como funciona o amor de Cristo, como é que ele vai me amar como Cristo amou a igreja? Entende? Para nós cristãos é assim que funciona. Ele pode ser mega cuidadoso, ele pode ser mega atencioso. Para os meninos, ela pode ser uma princesa linda, maravilhosa, que dá carinho, que dá atenção para você. Mas se ela não entende os preceitos da Bíblia, ela não vai te honrar. Não vai. E eu não estou dizendo que relacionamentos do mundo... Não estou falando isso. Eu estou falando que eles não prestam, que não estou falando nada disso. Eu estou falando para nós que entendemos a questão do chamado de Cristo. Nós que entendemos que nós precisamos renunciar. Nós que entendemos que a nossa vida deve ser regida por Cristo. Por quê? Beleza, uma pessoa atenciosa, uma pessoa cuidadosa, mas uma pessoa que não vai entender o preço do chamado. Não vai. Uma pessoa que não vai entender porque você vai deixar de estar com a sua família em tal ocasião para estar pregando num culto para 5 pessoas. Uma pessoa que não vai entender o que é você se levantar de madrugada para orar. Uma pessoa que não vai entender o que é batalha espiritual. Uma pessoa que, se você chegar a casar, pode interferir na criação dos seus filhos.
Porque a pessoa vai dizer uma coisa, você vai dizer outra. E aí, como é que vai crescer a cabeça dessa criança? Entende? A gente tem que pensar no futuro. Ah, Gabi, mas eu conheço fulano que... Não entre nessa de comparação, de exceção. Porque quando eu tava sofrendo, eu me relacionei com esse menino, tá? A gente... Primeiro que já começou tudo errado. Eu era muito nova. Eu tinha 14 anos... 13, 14. Meu Deus, eu nem lembro. Por aí, a cidade que eu tinha. Eu era muito nova. Eu tava naquela fase de começar a entender melhor a profundidade do evangelho. Então, sabe? Ele não era cristão nem nada, não assim, ele acreditava em Deus, mas ele dizia que só queria ir para a igreja quando tivesse mais velho, quando tivesse aproveitado a vida. E é algo muito importante, eu nunca cheguei a tipo convidar ele para ir para a igreja, vamos para a igreja, não sei o quê. Eu não cheguei a fazer isso. E eu acho que foi uma coisa que Deus permitiu eu não fazer mesmo, porque ele poderia ter ido por minha causa e depois, né, sair. Tudo pode acontecer, eu conheço casos assim. E quando eu tava sofrendo por ele, a gente ficou alguns meses juntos, a gente terminou umas 3 vezes. Não cheguei a namorar oficial, tava ficando com ele. Bela coisa que eu tava fazendo, né? Mas enfim. A gente terminou umas 3 vezes, porque o que começa errado termina errado, gente. Enfim. E quando eu tava sofrendo, fiz assim, meu Deus, porque eu conheço uma pessoa que começou a namorar, a pessoa não era crente, agora a pessoa aceitou a Jesus e olha eu aqui, porque comigo não pode ser do mesmo jeito, né? Gente, isso não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada você ficar se lamentando, você chorando, porque comigo não pode ser assim, comigo não pode ser assado. Gente, é o preço de ser cristão, entregar tudo nas mãos de Deus. Ah, mas eu vou levar ele para a igreja, mas eu quero que ele conheça Jesus. Talvez sua intenção seja até boa, mas você está fazendo por Jesus mesmo, para a pessoa ter um encontro com Jesus, ou para você poder ficar com a pessoa? Namoro é uma coisa séria, gente. Noivado é uma coisa mais séria ainda. E casamento é uma coisa mais seríssima que existe. Porque depois da decisão de aceitar a Jesus, a decisão que nós vamos tomar, a segunda decisão mais importante é com quem nós iremos nos casar. E isso impacta. Por isso que o único versículo que eu vou dizer é: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O cara pode ser um príncipe, a menina pode ser uma princesa, mas ele não vai entender o preço do chamado. Ele pode até cuidar de você emocionalmente, mas ele não vai orar por você, ela não vai orar por você. Ela não vai entender o preço do chamado, não vai entender as guerras que vocês vão passar, as crises no casamento que vão passar, as crises no namoro, as tentações da vida. Sabe? Sabe o que é você ter uma maturidade e você poder ligar para o seu marido, poder ligar para sua esposa? Como eu já vi testemunho de eu não sei se ele era pastor, que ele ligou para a esposa dele, desesperado porque estava se sentindo tentado por outra mulher e a mulher ter a maturidade de orar por ele. Você sabe o que é isso? Você não vai saber o que é isso se você entrar no relacionamento que vai começar errado. A pessoa pode até aceitar Jesus depois, mas e se ela sair? Você vai ficar com esse si na sua cabeça. Não é melhor fazer tudo certinho? Ah, mas eu aceitei Jesus, eu já tava nesse namoro. Aí, esse vídeo aqui não é pra você. Esse vídeo é pra quem é cristão, entrou num namoro evangelístico ou está querendo entrar em um. Eu vou dizer pra vocês, eu sofri muito. Muitíssimo. Por ser uma coisa precoce e por ser uma coisa que não era vontade de Deus. E Deus falou comigo através de um filme. Pasmem. E talvez esse vídeo seja o sinal que você esteja precisando. É melhor você sofrer agora, ficar triste, deprimido. Gente, eu pensava que era o amor da minha vida e não sei o quê. Olha aqui. Ó, estou namorando. Esse ano vão fazer 3 anos que eu estou namorando com uma pessoa maravilhosa que eu amo demais e que, se Deus assim permitir, daqui há um pouco tempo, em breve, iremos nos casar, se Deus permitir. E ele, sim, é o amor da minha vida. Porque ele é cristão e ele ama Deus acima de todas as coisas. E, gente, Deus faz muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Eu já fico feliz, assim, falando dele, só sendo namorada. Quando eu casar, eu já me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu casar, ninguém vai me barrar na felicidade com o marido que eu vou ter. Porque meu namorado é, assim... Sabe? Ele não é perfeito, ele tem seus defeitos, ele tem suas falhas, assim como eu também tenho, e muitas. Mas juntos nós entendemos o chamado de Deus. A pessoa não vai entender
que ela entrou no relacionamento para fazer a outra pessoa feliz. Ela vai querer ser feliz. Ela não vai entender o que é orar por você, o que é interceder por você, sabe? Então, são essas coisas que você não pode negociar. Mas se isso não está sendo prioridade para você, então talvez você precise ser evangelizado, tá bom? Eu não estou dizendo faça ou não faça, apenas repense. Talvez você precise quebrar a cara. Eu precisei quebrar a cara. Eu não aconselho você, porque dói pra caramba. Mas se você quiser, tá aí, né? Então é isso, gente. Esse é o vídeo. O problema são inúmeros. Mas pode ter certeza que Jeremias 29:11 diz que Deus sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. E o fim que nós esperamos é o quê? Felicidade, é bênção. E quando nós falamos a Deus que entregamos a Ele toda a nossa vida, são todas as áreas da nossa vida, inclusive a de relacionamento. Você pode ter certeza que Deus nos ajuda a escolher, tá? Porque eu não acredito nisso, que Deus tem fulano reservado para ciclano, não. Tá? Não acredito nisso. Posso fazer um vídeo depois sobre isso. Mas Deus, ele vai te ajudar a escolher com discernimento, com sabedoria. Entrar num julgo desigual, evangelístico. Não. Se você gosta de alguém, assim, ore por a pessoa, mas não deixe seus sentimentos interferirem, tá? Porque pode ser frustrante. Muito frustrante. Até se você é uma pessoa cristã, que gosta de outra pessoa cristã. Cuidado para os seus sentimentos não interferirem muito. Mas isso é para outro vídeo, tá bom? É isso. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus assim permitir. Reflitam nisso, tá bom? Porque Deus quer o melhor pra gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.